Glórias a Deus. Irmãos, o pastor Pedroso está com a pastora Sandra na convenção, lá em Foz do Iguaçu, convenção das igrejas batistas independentes, a nível nacional, onde será escolhido o novo presidente da Convenção Batista Independente do Brasil. Então nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, um instantinho. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, que está em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3 e 4. Amém? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Amado Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos e louvamos ao teu nome, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, Senhor, que é viva e eficaz e pode produzir o fruto, Pai, que lhe apraz, Pai. Pedimos que o Senhor lance sobre nós essa sua palavra, Senhor, e que pelo poder do teu Santo Espírito o Senhor fale conosco, Pai, e venha, Senhor, operar, Senhor, Senhor, o teu agir sobre nossas vidas, Pai, porque é o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, e nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor falará conosco essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Talvez essa manhã você tenha vindo à igreja para receber uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. E amém por isso. Mas nessa manhã, a palavra será abençoadora, mas é uma palavra que eu venho trazer a vocês, uma palavra de alerta. Mas saiba que, como diz lá no Salmo, que se você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, mais tudo ele fará. E lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 2 e 3, diz que todas as bênçãos, amém? Todas as bênçãos virão sobre nós, nos alcançarão, quando nós ouvirmos a voz do nosso Deus. Amém? Quando nós obedecemos a Deus, certamente Ele nos abençoa. Quando nós nos rendemos à voz do Espírito Santo, não tem que não possa nos abençoar. Não há quem possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Essa pregação que eu quero trazer à igreja essa manhã, ela já foi ministrada numa escola dominical, número 3, há um mês atrás, pelo pastor Mauro. Está lá no YouTube. E o tema lá é autenticidade cristã. E o que eu coloco aqui é: seja um cristão autêntico. É essa palavra que eu quero trazer para os irmãos. O que é algo autêntico? Algo que não é falsificado, algo que não existe segunda linha. Né? Quando a gente ia para o Paraguai, tinha lá esse relógio primeira linha, esse segunda linha, né? Eles falavam assim, né? E aí você pergunta: e a garantia? A garantia sou eu, né? Então não. Cristão autêntico é selado pelo Espírito Santo, ele é verdadeiro, não existe cópia. 1 João capítulo 1, verso 3 e 4, que já nós lemos, fala ali que a palavra que nos foi entregue pelos apóstolos foi a palavra dada por Deus, pelo Espírito Santo, que vimos e ouvimos, testemunhas oculares do que Cristo passou por nós e do Evangelho que Ele nos trouxe. E depois disso tudo, eu quero só falar uma coisa aqui para os irmãos. O tempo que nós estamos vivendo, né, é um tempo que traz muitos sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Cada dia que passa, mais os sinais ficam evidentes. Cada dia que passa, as dores de parto tornam-se mais fortes e mais frequentes, porque se aproxima aquele dia da volta do nosso Senhor Jesus. Então nós temos, irmãos, como foi falado aqui, que o Léo comentou, é um tempo de decisão. As nossas decisões ecoarão no futuro.
É um tempo de nós decidirmos tomar atitude, de nós nos aproximarmos mais do nosso Senhor Jesus, estreitarmos mais o nosso relacionamento com Ele. E pararmos de olhar tanto para as coisas dessa vida e prestarmos mais atenção, olhar para o alto, como dizem em Colossenses. Tempo descrito na carta de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Vamos ler, amados irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. O apóstolo Paulo, de maneira profética, traz essa mensagem ao seu discípulo Timóteo, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos e blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles nessa rebeldia de Jambres e Jantres. Então, irmãos, vivemos esse tempo. Parece que foi relatado tudo que nós temos aqui na nossa sociedade, não é? Quando nós lemos esse texto. Desobediente aos pais, blasfemos, amantes de si. O homem, cada vez mais, tem amado o seu próprio ventre. Amado aos seus prazeres, seus desejos. Afinal de contas, eu tenho que ser feliz, não é? É o que prega-se por aí, é o que fala-se por aí. E para ser feliz, não importa se eu tiver que fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus. Então, nós vemos que nesse tempo que nós estamos aqui, as influências filosóficas, as ideologias, têm moldado o pensamento pós-moderno, com presunção, com individualidade, individualismo, egoísmo. Tudo isso nós temos vivido, irmãos. E saiba, é só o começo. Isso vai se acentuar cada vez mais, em todas as áreas da vida humana. Na política, na educação e até mesmo na religião. Infelizmente, existem infiltrações malignas no meio da igreja, porque tentam destruir a igreja, mas não prevalecerão. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor pode ser bombardeada, mas ela prevalecerá, porque o nosso general é Cristo. E como nós cantamos aqui, quem eu temerei? Se o Deus que eu sirvo nunca perdeu batalhas. O nosso Deus nunca perdeu batalhas e nunca perderá, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E nele nós estamos refugiados, como diz no Salmo 91. E quando nós nos refugiamos no Senhor, nada poderá nos atingir. Nada, porque nós estamos nele. Então a igreja tem sofrido pressões para amoldar-se ao pensamento humano, para amoldar-se às ideologias, a esse evangelho laico, esse evangelho do liberalismo teológico, que diz que tudo é relativo. Ah, não é bem assim, nem é tão pecado assim, afinal de contas todo mundo faz. Então é um evangelho frouxo, um evangelho que não tem diretrizes pautadas na palavra de Deus. Tem alguns pregadores famosos que ultimamente têm falado que a Bíblia tem que ser reescrita, reinterpretada, conforme as mudanças da sociedade. Afinal, a sociedade mudou.
Sim, a sociedade mudou, mas a palavra do Senhor continua a mesma. E o que era pecado no tempo de Adão continua sendo pecado hoje, porque o pecado não mudou sua roupagem e as estratégias de Satanás continuam sendo as mesmas. Não há mudança. E a palavra de Deus tem que ser, sim, interpretada, mas pela ação do Espírito Santo, e a palavra de Deus não se contradiz. Não podemos distorcer a palavra de acordo com aquilo que nós queremos, como muitos têm feito. Com uma doutrina progressista, com uma cultura woke, com algo aí que quer minar a fé, os padrões da cultura cristã judaica, judaico-cristã. Querem destruir. E é esse o papel do diabo, destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Quer destruir a família, quer destruir a igreja, quer destruir os padrões morais. Para quê? Para implantar o seu reino. Afinal de contas, Jesus Cristo já na sua época disse: o mundo jaz no maligno. O maligno já está. E ele não para, porque ele sabe que a derrota dele é certa. E, portanto, nesses últimos dias ele tem trabalhado incessantemente, de todas as formas, para derrubar aqueles que ainda estão de pé. Portanto, nessa manhã eu digo para você, irmãos, firme-se no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Os dias são maus e, irmãos, infelizmente, quero dizer para vocês, piorarão. A pressão será muito grande. E só permanecerá de pé aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Aquele que estiver cheio do Espírito Santo poderá resistir e não negará a Cristo. Porque é isso que eles querem, que nós venhamos negar a Cristo e nos tornemos também anticristos. Então, essa teologia, ela quer uma reinterpretação, uma atualização. Afinal, temos que ser politicamente corretos, amigos do mundo. E o que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, parte B? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aqui, leia-se, irmãos, não é odiar o mundo, as pessoas, mas o sistema mundo, sistema, a engrenagem mundo. Não fala aqui em cosmos. Cosmos seria tudo que nós vemos, natureza, criação divina. Aqui fala uma outra palavra no grego, que é sistema do mundo. Esse sistema corrupto, esse sistema do levar vantagem em tudo, esse sistema do tudo pode, afinal estou fazendo com amor, não é? A palavra de Deus não fala isso. Então, o relativismo tem pressionado a igreja, tem pressionado os indivíduos, tem pressionado os jovens nas faculdades para que eles neguem a Cristo. Há uma pressão muito grande sobre a juventude para que eles neguem a Cristo. Para que eles pensem, não é bem assim, afinal de contas, fumar uma maconha de vez em quando não tem problema, afinal é uma erva e foi criada por Deus. E outras coisas mais, que eu não vou citar aqui, porque senão serei taxado de muitas coisas. E hoje em dia até isso, nós temos que cuidar no púlpito de não podemos pregar certas coisas, porque existe uma censura, ainda mais que vai aparecer no YouTube, né? Talvez. E aí pode haver uma perseguição e isso vai aumentar, irmãos. Isso vai aumentar. Então, eles querem dizer que não existe verdade. Porque, afinal de contas, você tem que ser aberto a todas as verdades. Tem que ter uma mente aberta. Tem uma mente tão aberta que não para nada dentro, né? Não para nada, porque tudo é relativo, não sei. Tanto é que hoje a maior dificuldade das pessoas é saber quem elas são. O jovem tem uma dificuldade tremenda de definir o que ele é, o que eu sou. Afinal de contas, tem tantas opções, né? E aí o que nós temos visto, uma geração doente, uma geração que está com a sua mente perturbada. E além disso, meus irmãos, essa teologia liberal prega o sincretismo religioso, que é aquela mistura, aquela salada mística, né? Coloca um pouco de cada coisa, um pouco de budismo, um pouco de candomblé, um pouco de evangelho, um pouco disso, um pouco daquilo. Mistura tudo, faz uma shakerada e toma.
Afinal de contas, tudo é bom, tudo leva ao bem, né? Então, esse sincretismo religioso quer levar essa política da boa vizinhança, né, com todas as religiões. Ai, que lindo, que amor, né? Só que por trás de muitas existem ação demoníacas. Existem coisas que negam a verdadeira fé. Negam o que Jesus pregou. E nós temos aí, irmãos, em vista a Agenda 2030, como ela é boa, né? A ONU quer coisas boas para a humanidade, uma Agenda 2030. Se você for ler, você vai ver que tem muita coisa boa lá. Natureza, água boa, emprego para todos, tudo bem, tudo lindo. Só que tem uma coisa lá que fala, porque nem todo veneno, meu, eu chego aqui para você, vem aqui, Samanta, venha tomar um gole de veneno aqui. Ela não vai vir. Né? Venha tomar uma Coca-Cola. Se ela não tiver de regime, ela vem e toma. Eu coloco o veneno dentro da Coca-Cola. Existe um veneno por trás de toda essa ideologia do sistema mundial, irmãos. Tem coisas que você olha ali, nossa, como é bonito. É a pílula dourada. Já ouviu falar em dourar a pílula? Remédio ruim para danar, mas põe um pouquinho de açúcar por cima, igual antibiótico, né? E fica gostoso. A criançada quer tomar bastante. Então, se você olhar na Agenda 2030, eles estão levando tudo para aquele que conhece a palavra de Deus, você vai perceber que estão levando tudo para um governo mundial. Um único exército, uma única religião, um único Deus. Aí você fala, mas é um único Deus, né? Mas é o Deus que não é o nosso Deus. Você poderá ter a religião que você quiser. Nossa, que liberdade é essa, né? Sim, desde que ela não diga que essa religião é a verdade. Você já viu alguma religião que diz que é a verdade? Já conheceu alguma pessoa que diz que ele é a verdade? Conhece alguém que diz que ele é a verdade, a vida? E ninguém pode ir ao Pai se não for por ele? Conhece? Não pode. Pela Agenda 2030 não pode. Aí você vai dizer, não, você está exagerando um pouco, você não tem conhecimento do que você está falando. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Então, meus irmãos, é uma guerra cultural que se foi implantada por pessoas que acham que estão por cima da carne seca, mas são, na verdade, instrumentos de Satanás e que vão tentar destruir essa cultura judaico-cristã, né, para então implementar o reino do anticristo. E só permanecerá de pé diante dessa batalha aquele que estiver no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente estiver descansando. E por isso, nessa manhã, o Espírito Santo te convida, entre no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descanse. Peça nessa manhã, Espírito Santo, me encha da tua presença, da tua força, do teu poder, porque eu não consigo resistir ao que está por vir. Mas com a ação do Espírito Santo você poderá resistir, meus irmãos. E aquilo que está proposto para nós é muito maior do que todas essas riquezas desse mundo, muito maior do que todos esses benefícios que o mundo está tentando colocar sobre nossas vidas. O que Deus tem para nós é muito mais. Diante desse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, há essa necessidade de receber revestimento que vem do alto pelo poder do Espírito Santo, para nós continuarmos sendo testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra testemunha é muito forte, porque no original, no grego, testemunha quer dizer mártir, aquele que padece por essa causa, aquele que enfrenta as batalhas por essa causa. E você muitas vezes terá que enfrentar diante desse mundo batalhas, porque colocarão você na parede e vão dizer, mas você crê nessa palavra? Mas você crê nesse Jesus Cristo? Então você é um fundamentalista, então você é um retrógrado, então você é isso e aquilo, e vão lhe taxar de muitas coisas. Mas eu digo para você, fique firme, resista, porque a recompensa que nós temos é muito maior do que a recompensa que o Satanás tem oferecido para aqueles que negam a Cristo. Então, existem qualidades necessárias para que nós, como cristãos, venhamos continuar sendo fiéis ao ensino de Cristo. Existem condições para que isso aconteça. Existem várias condições, eu vou citar apenas 3 condições aqui, 3 necessidades que nós temos para que nós venhamos verdadeiramente ser esses cristãos autênticos. E o primeiro compromisso que o cristão autêntico deve ter é com a palavra de Deus, com a Escritura, porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
Nesse livro está contido a palavra de Deus. E tudo que Deus está falando aqui é a sua palavra. Sem tirar e nem pôr. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos abrir, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retendes, tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Pois, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, os pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Então, aqui, alguns verbos, aqui, alguns imperativos que eu quero dizer para vocês. Permaneça. Permaneça. Mantenha-se firme. E o outro, retenha. Retenha como recebeu, sem mudanças, sem alterações, porque a palavra de Deus diz assim que um pouquinho de levedo, um pouquinho de fermento, um pouquinho de mentira, leveda toda a massa, estraga tudo. Então, fique com o que está na palavra de Deus. Fique com o que o Espírito Santo fala com você. E não com o que muitos blogueiros, influenciadores, pastores progressistas têm pregado e falado. Um dos perigos que nós temos, então, como eu falei aqui, irmãos, que nós temos nesses dias atuais, é esse liberalismo teológico que ele propõe assim, existem várias maneiras de pensar, o seu pensamento é livre, né? Então, as questões teológicas você pode interpretar conforme você acha que é. Afinal de contas, a Bíblia é um livro muito antigo, né? E ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Porque se você lê, a Bíblia se contradiz em diversos pontos. Mentira. A Bíblia não se contradiz. Mentira. A Bíblia não tem que ser reescrita. O apóstolo Paulo falou, eu entreguei aquilo que eu recebi. Eu não coloquei nada mais, nada menos. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que acrescentar algo a essa palavra é maldito. Digno de condenação. Então, irmãos, não fique com essas setas que têm vindo. Não acolha esse tipo de coisa. Porque muitos têm trazido a palavra de Deus com o veneno do inferno. É possível isso? É possível. Distorcem a verdade. Então, tome cuidado. Tenha cuidado. Fique com a palavra de Deus. Porque muitos aí têm pregado assim de forma que, vamos ver aqui, né? Não é bem assim, afinal de contas. Tudo isso aí, sabe para quê? Para poder colocar a palavra de Deus de acordo com a sua maneira de viver. O cara está em pecado, está cheio de coisa errada, está vivendo promiscuamente e usa textos da palavra de Deus para afirmar que aquilo que ele está vivendo, não, isso é amor. Afinal de contas, eu estou amando. E o amor é de Deus. E Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas não um amor promíscuo, um amor idólatra, um amor prostituto, eu digo assim. O amor de Deus não tem nada a ver com essa sujeira imunda que o mundo prega. O amor de Deus é puro, o amor de Deus é santo. Então o cristão autêntico não adota essa livre interpretação. O cristão autêntico não aceita qualquer coisa que venha falar no ouvido dele. O cristão autêntico não fica aceitando piadinhas, doutrininhas que vem aí colocar na nossa cabeça que tudo pode. Afinal, os tempos são outros. Você pode ver que muitas igrejas têm adequado os seus cultos para agradar as pessoas. Irmãos, o culto é para quem? Para Deus. E a quem esse culto deve agradar?
a Deus e não agradar a homens. Muitos pastores têm pregado palavras adocicadas. Por quê? Querem agradar o povo. Afinal de contas, não posso falar sobre adultério, porque o maior dizimista, às vezes, da igreja está em adultério. Não posso falar sobre prostituição, não posso falar sobre bebida, não posso falar sobre drogas, porque senão eu vou afastar as pessoas. Não posso falar sobre inferno, não posso falar sobre pecado. Então se fala somente em autoajuda, em coisinhas adocicadas, palatáveis, porque senão a igreja esvazia. Mas quando Jesus Cristo pregava, ele dizia raça de víboras. Ele alertava, por quê? Porque ele é amor. E a palavra de Deus, amados irmãos, nós temos que nessa manhã nos considerar privilegiados, porque Deus tem nos alertado da sua volta. Ele tem nos alertado para que nós não fiquemos em condenação, para que nós não sejamos condenados com o ímpio, mas que nós possamos subir às mansões celestes e ser recebidos por Ele em glória, aleluia, lavados e remidos como noiva adornada, pura e santa, na sua santa e bendita presença. Irmãos, cristão anda na contramão do mundo, cristão não anda conforme o mundo dita as suas regras, nós não andamos na batida de Satanás, nós não devemos andar segundo as ideias desse mundo. Temos que andar com as ideias, sim, do Espírito Santo, que nos dá a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 a 4, então, na parte B, ele diz, retenha. Retenha essa palavra, irmãos. Retenha a palavra de Deus. Porque se você olhar, quando Jesus Cristo foi levado ao deserto, e foi levado ao deserto não porque ele quis, mas pelo Espírito Santo. Não foi levado ao deserto por Satanás. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando se deparou com Satanás, o pai da mentira, o enganador, o acusador, ele venceu ele com o quê? Com a palavra de Deus. Satanás disse assim, transforma esses pães, essas pedras em pães, afinal você está com fome, né? Faz um hambúrguer aí. Jesus Cristo disse para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele disse, se prostrares e me adorardes, tudo que você está vendo aí é meu. Eu te darei todas essas coisas. Que idiota, né? Oferecendo as coisas que não são deles para o dono de todas as coisas. Assim que ele procede. E Jesus Cristo então disse, somente ao seu Deus adorarás. Então retenha essa palavra, porque no dia mau, meus irmãos, você vencerá o maligno com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, duas questões aqui. De que maneira você tem demonstrado o seu compromisso com a palavra de Deus? De que maneira, na sua vida, no seu dia a dia, você tem demonstrado esse compromisso com a palavra de Deus? Será que quando alguém lá está falando algo contra a palavra de Deus, você fica bem caladinho? Afinal de contas, eu tenho que ficar quietinho aqui, porque se eu enfrentar, né? Não. Eu devo me levantar. Eu devo me posicionar contra todas essas mentiras que Satanás tem colocado. Você consegue detectar, essa segunda pergunta, falsos ensinamentos em nossos dias? Consegue? Se você não consegue detectar falsos ensinamentos, você ouve tudo e acha que tudo é legal. Nossa, que maravilha, falou de Deus, falou de Jesus. Se você não consegue, então peça sabedoria ao Espírito Santo. Peça discernimento. E leia mais a palavra de Deus. E quando alguém falar alguma coisa, às vezes está falando alguma coisa que parece boa, mas de repente ele dá uma escorregada. Porque a mentira sempre aparece. E ali você detecta, opa, tem veneno aqui. E aí é que você descarta. Então é isso que eu quero trazer alerta para vocês. Cuidem com o que vocês têm lido.
Cuide com quem vocês têm ouvido, principalmente na internet, vários vídeos, várias informações. Tem séries, irmãos. Séries que muitos de nós temos assistido aqui, que achamos maravilhosas. Mas que nós temos engolido, gato por lebre. Porque são... Eu não vou citar aqui qual, tá? Mas, porque acho que não convém e não é certo. Mas que parece que é ali Jesus falando. Mas se você for tirar e ver o que está ali, está lá no livro dos Mormons. E não está aqui nessa Bíblia nossa. E você fala, nossa, é de Jesus. É de Jesus, mas não é Jesus. Cristo, Filho de Deus vivo. Então nós temos que pesquisar muito bem aquilo que nós temos visto e ouvido, para que nós não venhamos engolir gato por lebre e não ficar entalados às vezes, né? Submissão a Cristo. Essa é a segunda parte, que eu achei que até a primeira também. E que todas, não tem primeira e segunda aqui, né? Tudo tem que estar no mesmo nível. Porque se nós tivermos deficitários em algumas áreas, nós vamos cair exatamente naquela área que nós tivemos deficitário. Então, algo que eu coloco aqui, depois, ou no mesmo patamar da Escritura, é a submissão a Cristo. Estar debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos chamam Jesus de todas as coisas. Jesus, Jesusinho, Jesus meu Salvador, Jesus meu amado, mas nunca dizem Jesus meu Senhor. Por quê? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei aquilo que vos mando. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas não queremos nos submeter a Cristo. Obedecer aquilo que Ele diz para que nós devemos fazer. 1 João capítulo 5, versículo 20. Eu vou dar uma apuradinha aqui para que nós venhamos. 1 João 5:20. Assim diz a palavra. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você viu aqui quantas vezes repete verdadeiro, verdade, verdadeiro, verdade? Percebeu isso? E essa cultura relativista diz que não existe verdade. E são tapados, porque quando eles afirmam que não existe verdade, a sua própria afirmação também não é uma verdade. Se eu afirmo que não existe verdade, essa minha afirmação que não existe verdade, também não é uma verdade. Isso é lógica. Então, Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. E eles querem que nós venhamos engolir que não existe verdade. Não existe verdade. Se você fala que é verdade, então você é um arrogante. Então, eles querem fazer isso. Eles querem atenuar o pecado. Dizer, mas não é nem tão pecado assim, porque isso aí não é tão verdade assim. Querem dourar a pílula, transformar a mentira em verdade, e a verdade em mentira. O certo no errado e o errado no certo. O poste fazendo xixi no cachorro. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, eu não vou abrir, mas ele fala, maldito aquele que faz da mentira a verdade e da verdade a mentira, do certo o errado e do errado o certo. E o que nós temos visto nesse mundo de hoje? Eu estava aqui, ali na porta, olhei para lá e vi uma montoeira de carro estacionada na frente de um centro que tem ali. E olhei para cá, vi meia dúzia de gato pingado. Por quê? Porque eles vivem a mentira como se fosse verdade, e nós vivemos a verdade como fosse mentira.
se nós crêssemos de todo o nosso coração que o que nós temos aqui é a verdade, nós leríamos isso aqui o dia inteiro. Se nós crêssemos que a oração tem poder, nós oraríamos mais. Se nós crêssemos que a palavra de Deus diz assim, não deixarmos de congregar, e nós deixamos, nós congregaríamos muito mais. Porque nós vivemos a verdade como fosse mentira. E temos medo de falar a verdade. Misericórdia. Então, há alguns comportamentos que demonstram isso nos nossos dias. É proibido, veja só o que está acontecendo na nossa sociedade. É proibido a tentativa de persuasão, de proselitismo, de você tentar convencer alguém da Bíblia. É proibido agora você falar de Jesus. Tem países que estão proibindo falar de Jesus e pregar que Jesus Cristo é a verdade. E isso vai acontecer no mundo inteiro, meus irmãos. Hoje, se você for tentar falar de Jesus, o cara vai dizer, o que você está tentando? Está tentando me levar para a tua igreja? Outra coisa, a pessoa, eles dizem isso, a pessoa que diz que conhece a verdade, ela é arrogante. Você está sendo arrogante. Você acha que só a tua religião salva. Só vocês estão certos. Você vai ouvir bastante isso e cada vez mais. Aí eles dizem, você tem que ser mais tolerante. Ser tolerante significa aceitar como correto qualquer estilo de vida. Então, o que nós vamos dizer assim? Olhando por esses preceitos aqui do mundo, que quem prega, fica pregando é o chato, e que é um proselitista, que é um cara que está tentando convencer, e aquele que diz que é a verdade é um arrogante, e aquele que não é tolerante com todas as coisas, com todos os estilos de vida, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus, aquele que não é tolerante com essas coisas, ele é um politicamente incorreto. Então, o que diremos de Jesus Cristo? O mais politicamente incorreto que nós podemos citar. Afinal de contas, ele disse que ele era a verdade. Ele não disse só que ele conhecia a verdade, que ele tinha a verdade, mas que ele era a verdade. Que cara arrogante. Não é? Ele chegou à presunção de dizer que só pode chegar a Deus através dele. Mas que cara intolerante. E nós, como cristãos, colocando o nosso rabinho no meio das pernas, dizendo amém para o mundo, amém, amém, vocês estão certos. E não nos levantamos. Irmãos, os dias cada vez mais se tornarão difíceis e apertados. E só passará por esse caminho apertado e estreito aquele que estiver firmado na palavra de Deus e submisso a Cristo. Então é mais fácil nós relativizarmos, afinal de contas, através Jesus Cristo existiu mesmo? Tem uns que já colocam esse questionamento. Será que Jesus existiu? Será que não foi uma invenção? Então é mais fácil relativizar a pessoa de Jesus. Ele era apenas um influenciador. Esse Jesus Cristo era só o Jesus Cristo histórico. Ele foi apenas um influenciador, um homem que viveu lá na Galiléia, era um pobre. Ele era um mestre, um rabino, que ensinava coisas boas. Ele é um filósofo, ele é um espírito iluminado. Mas nunca confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Não confessam, por quê? Porque se confessarem, o mal sairá deles. Então eles ficam dizendo, não, Jesus Cristo era um mestre, um rabino. Mas a fé genuína, meus irmãos, ela exige que nós venhamos reconhecer não somente essas qualidades, que ele era um mestre, que ele era um rabino, que ele era um homem iluminado, mas que nós venhamos, sim,
crer de todo o nosso coração e confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, que Ele padeceu e ressuscitou, e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós, e nós somos salvos através dEle, pelo seu sacrifício, pela sua graça e pela sua misericórdia. E a palavra ainda diz em Atos, agora não lembro qual capítulo, mas diz assim, que o seu nome está sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome que as doenças fogem, nome que os demônios estremecem, nome poderoso, nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós somos salvos. Por isso, muitas pregações, irmãos, hoje em dia, por causa desse relativismo, por causa dessa questão do politicamente correto, não falam mais de Cristo, não falam mais do Salvador, não falam mais, eles falam somente que você tem que ser bom, que você tem... E olha, eu digo para você, um dia chegaram para Jesus e falaram assim, bom mestre, e o que ele disse? Bom é só meu Pai que está no céu, porque a bondade humana é trapo de imundícia, porque a bondade humana é relativa, ela depende do outro, a minha bondade é comparativa, mas quando eu comparo a minha bondade com a bondade de Deus, a minha bondade não passa de uma balela, porque somente Deus é bom. E eu nunca conseguirei ser bom, por mais que eu me esforce para ser bom. Nunca conseguirei ser bom, porque bom é só Deus que está nos céus. Sua bondade excede todo entendimento e toda explicação humana. Então, os pregadores não falam mais disso, não falam mais de inferno. Já viu alguém falar de inferno ultimamente? Dificilmente fala-se de inferno. É uma palavra latina. Não está lá no original. Lá no original vai falar sobre Hades, sobre Geena. Foi colocada na Septuaginta ali. Mas o inferno foi falado mais pela boca de Jesus do que do céu. Jesus falou mais de inferno do que de céu. Por quê? Porque Ele nos ama e não quer que nós venhamos ser condenados ao inferno. Ah, esse negócio de inferno é relativo. Isso não existe. Isso é invenção da igreja para colocar medo na cabeça de vocês, seus crentes tapados. Vai nessa. Vai nessa. Não fala mais do pecado. Ah, não, pecado é só um deslize, é um erro. Não, pecado é a doença, a pior doença que existe na humanidade. É aquela que te afasta de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1, 3. Capítulo 4, versículo 1, 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que confessa a Jesus não é Deus, este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Chegue para o endemoniado e fale para ele, confesse que Jesus Cristo veio em carne. Ele não confessa. Ele não confessa. Por quê? Porque ele está cheio do espírito do anticristo. E por que o mundo não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque o mundo jaz no maligno. João capítulo 4, versículo 14 e 15. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar, preste atenção, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluia! Aquele que não me confessar diante dos homens, nós temos que confessar a Jesus Cristo diante dos homens. Confessar a Jesus Cristo diante dessa sociedade corrupta. Confessar a Jesus Cristo diante desses teólogos liberais. Confessar a Jesus Cristo diante dessas filosofias relativistas. Confessar a Jesus Cristo diante dessas ideologias nefastas, malignas e satânicas que têm se levantado em todas as áreas, principalmente na política. Temos que nos prostrar diante de Jesus Cristo e clamar misericórdia e nos levantarmos e afrontarmos o maligno.
Porque não somos chamados para sermos tímidos, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. E, portanto, não devemos ficar calados, com medo de risadinhas, com medo de exclusão. Que me exclua, pois não quero ir com você para o inferno. Combatendo, então, heresias, João e todos os apóstolos enfrentaram a morte. Por quê? Porque sabia que a recompensa que estava proposta para eles era muito melhor e muito maior do que a proposta que o mundo tinha para eles. Então, essa questão de afirmar que a salvação está só em Cristo será um dos motivos, meus amados irmãos, da perseguição que virá sobre a igreja. Você afirmar que Jesus Cristo é o Senhor e que só há salvação em Cristo, por todos esses padrões que eu falei para vocês que o mundo está implantando, você será visto como um fundamentalista e que deve ser extirpado da terra. E, portanto, será perseguido. E se você ler certos textos da palavra de Deus, que falam a respeito de pecados, você também será perseguido. E será rotulado pela lei do nosso Código Penal, que está sendo forjado para criminalizar aquele que prega a verdade. Porque, afinal de contas, se você for ler a Bíblia com o olhar dessa ideologia que nós temos, você vai dizer, nossa, como a Bíblia ela é politicamente incorreta. Mas eu não fui chamado para ser politicamente correto. Eu fui chamado para falar a verdade. Você foi chamado para falar a verdade. E não somente falar a verdade, mas viver a verdade, que mostra a autenticidade de um cristão. Lembra que eu falei no começo do culto? Palavra de alerta. Talvez você tenha aqui vindo para receber bênção. Você está recebendo a bênção. Porque diz que quando você ouvir a palavra de Deus, as bênçãos te alcançarão. Você não buscará, mas elas te alcançarão. E você será abençoado, bem-aventurado, achado por Deus. Aleluia. Então, virá essa perseguição para todo aquele que se posicionar contrário à ideologia do mundo, a essa nefasta ação maligna que já está no mundo. Cristãos autênticos, então, não negociam as verdades das Escrituras e não se dobram ao relativismo. Ele sim reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. O que as pessoas estão dizendo sobre Jesus? Jesus um dia chegou e perguntou para os discípulos de João Batista, o que eles têm falado de mim? E hoje nós perguntamos, o que o mundo tem falado de Jesus? Você já percebeu que em alguns lugares não se fala mais Feliz Natal? Não pode mais se falar Feliz Natal. Porque, afinal de contas, quando você fala Feliz Natal, você está ferindo alguém. Você tem que dizer boas festas. Estão tentando tirar Jesus Cristo do motivo do Natal. Ele é o motivo do Natal. Ele é o aniversariante. Não pode falar de Jesus. Afinal de contas, você pode estar falando com um budista, pode estar falando com um hinduísta, com um shintoísta, com um iuísta, e churupita e mais outra coisa mais. E você pode ofender se você falar Feliz Natal. Eu vou continuar falando Feliz Natal até o dia que eu morrer. E ainda quando chegar lá com Jesus, falar Jesus, Feliz Natal. Não pode. Não deve. Né? Afinal de contas. Né? Então, comunhão, nós temos que ter. Então, vamos recapitular. Primeiro, já vou encerrar, que o estômago está roncando aí já, né? Primeiro, Escritura, palavra, submissão a Cristo. E comunhão, amados irmãos, com os que andam na verdade, comunhão com a verdade, andar na verdade,
Viver a verdade. Aí você já está sendo muito intolerante. 2 João, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo João fala assim, muito me alegrei. E vou te dizer, irmãos, quando ele fala assim, muito me alegrei, eu digo para vocês aqui, quando ele fala assim, muito me alegrei, que parece que é Deus falando, eu estou alegre. É o Espírito Santo falando, eu estou feliz, eu estou contente. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Então eu digo para você nessa manhã, que o Espírito Santo possa dizer aqui no nosso meio, muito me alegrei, muito senti prazer, porque olhei aqui os meus amados andando na verdade, e que nós possamos sim ser achados andando nessa verdade, aonde nós formos, meus amados irmãos, porque tem muito crente que quando vai lá para a praia se desconverte. Tem muito crente que quando vai para a universidade se desconverte, nega a sua fé, porque tem medo de ser ridicularizado. Quando eu era adolescente, e eu logo que me converti, eu virei um chato de galocha. Eu evangelizava o poste. Depois eu parei um pouco, porque eu estava muito chato. Mas eu devia ter continuado. Tinha um rapaz, o nome dele era Flávios. Eu vou falar aqui porque ele agora ele é da fé. Já contei o final da história. Mas assim, eu falava de Jesus para ele. E ele falava, Gilson, você virou um fanático, você é um chato. Cara, não aguento mais falar. Você só fala disso agora, cara? Tá. Passaram mais de 20 anos. E um dia eu, na Faculdade Teológica Batista do Paraná, lá, andando lá, saindo da aula, olhei e eis que vejo um cidadão que eu conhecia, olhando o edital lá. Falei, nossa, o que você está fazendo aqui, cara? Porque o cara era fumador de maconha e outras coisas mais, né? Não, eu sou pastor. Daí eu falei, nossa, você é o Flávio? Eu sou pastor da comunidade cristã do bairro Alto. Baixista toca lá e é pastor agora. Se vê, né? Que coisa, né? Então, quer dizer, talvez aquela palavra que eu falei não foi a palavra que converteu ele, né? Mas foi uma semente. Ele falou, eu lembro que você falava de Jesus para mim, Jesus, mas eu tirava sarro de você, né? Amém por isso. Então, comunhão com a verdade. Então, há movimentos, amados irmãos, nos nossos dias aí que nós estamos vendo, movimentos cristãos, tá? Entre aspas. Tem muitos desigrejados, pessoas que têm colocado assim que, afinal de contas, vamos fazer um culto mais laico, um culto onde tudo pode, um culto onde nós podemos falar diversas coisas aqui, afinal de contas, a palavra de Deus ela é aceita, ela é, né? Então, tem muitas dessas coisas e muitos têm se desviado para caminhos tenebrosos, meus irmãos. Então, em nome desse evangelho politicamente correto. Então, uma coisa que eu digo para vocês, irmãos, aqui, ó, tá? Você vai olhar para a igreja e aonde você for, você vai ver que tem um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. A começar em nós, né? Você começa a olhar para você. Se você achar a igreja certa, não entre, porque você vai estragar ela, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Você vai achar um monte de coisa que não está certa. Mas se Deus colocou você aqui, continue aqui. Eu só te digo uma coisa para você sair da igreja. E não é só aqui nessa igreja. Em qualquer igreja que eu for, se eu estiver no púlpito, eu vou dizer uma coisa para aqueles que estiverem sentados lá. Saia da igreja. Sabe quando? Qual a situação eu digo saia da igreja? Fala, irmão. Também. Saia da igreja se estiver sendo adulterada a palavra de Deus. Saia da igreja se estiver sendo pregado um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Saia da igreja se não estiver sendo pregado o que está aqui nessa palavra, que é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Saia da igreja correndo.
mas por outros motivos, por picuinha, por cara feia, por mau cheiro do sovaco do irmão, não saia. Porque você não vai, você vai sair, vai para outra igreja, vai achar no começo a igreja muito gostosa, muito legal. Quando você passar de uns 3 a 4 meses, dependendo do teu prazo de validade, você vai começar a achar coisa errada na igreja também. Tá? Então olhe para Jesus. Olhe para o teu coração, olhe para o teu rabo, macaco, e olhe para Jesus. Não fica olhando para o lado, para as pessoas. Olhe para Jesus. E siga Jesus. Quase encerrando, irmãos, unidade e ecumenismo. Coisas boas, não são? Unidade, sim. Só que essa unidade que eles têm falado não é a unidade que Cristo tem pregado. A unidade que Cristo falou era para edificar a igreja. E o ecumenismo é a doutrina de Satanás para destruir a igreja. Ecumênico. Já ouviu falar? Culto ecumênico. Quando eu me formei, teve culto ecumênico. Hã? E o que eu achei interessante é que o pastor não falou Jesus. Não o nosso pastor que dá. O pastor que na época foi lá, naquilo lá. Eu nem conhecia aquele pastor. Você não pode falar Jesus. Fala Deus. Só que Deus, existem muitos deuses. Não é? Deus pode ser esse vidrinho. Deus pode ser essa pedrinha. Não tem religião que adora árvore? Não tem religião que adora macaco, que adora vaca? Muitos deuses. Deuses com D minúsculo. Deuses demiurgos. Deusinhos. Mas Jesus Cristo é Deus. Então, o ecumenismo é algo que parece bom. E para aqueles que são da minha época, é o Denorex. Parece, mas não é, né? Denorex era um shampoo de caspa. Quando nós nos esforçamos para agradar a todos, para nós entregarmos uma mensagem boa para A e para B, nós não estamos sendo autênticos, estamos sendo mentirosos. Né? Estamos rebaixando nossos padrões. Padrões que nós temos que estar baseados na palavra, padrões morais, padrões éticos. Porque eu não posso desagradar. Né? Então eu tenho que fazer uma coisa ecumênica. João define a comunhão da igreja e ela é pautada em alguns princípios. Esse texto de 1 João capítulo 1, versículo 3, um dos princípios está aqui. Um evangelho baseado naquilo que os apóstolos viram e ouviram. O que vimos e ouvimos. Isso entregamos a vocês. E em 2 João capítulo 1, 9 e 10, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, veja só, não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, veja só, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Que coisa mais politicamente incorreta? Nossa! É a palavra de Deus. Está errado? Ah, mas eu vim trazer aqui o evangelho segundo não sei quem, segundo Chacrinha, segundo não sei quem. É o evangelho de Jesus? Não. Então, meu amigo, tchau. Que vem bater na tua porta. Vem trazer revistinha. Vem. Vamos marcar uma reunião? Né? Não é o evangelho de Cristo. Não quero. Que coisa mais politicamente incorreta, Gilson. Muito me alegrei em ter achado, 1,4, 2 João 4,
alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Então permaneça, meus irmãos. Então o cristão autêntico tem princípios pautados na palavra. Você tem sido, essa é a pergunta que eu faço para vocês, vocês têm sido criteriosos com quem vocês andam? Tem sido criteriosos com quem vocês andam? Tem sido criteriosos aonde vocês andam? Tem um texto na palavra de Deus assim que fala que nós não devemos... deixa eu até achar aqui. Nós não devemos ter amizade, né, com o mundo. Não devemos nos prender a julgo desigual. E esse julgo desigual é algo... 2 Coríntios capítulo 14, só para nós encerrarmos, irmãos. Não é 14. 2 Coríntios capítulo 6, perdão, versículo 14 e 18. 2 Coríntios só vai até o 13, né? Esse é capítulo 6. Eu olhei o versículo... 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? A injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e não vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, irmão, só não me interpretem mal, eu não estou falando para você terminar todas as tuas amizades agora, né? E o que eu estou dizendo para vocês, assim, tomem cuidado, para que vocês não se contaminem, porque é muito mais fácil se contaminar do que purificar. Muito mais fácil. Muito mais fácil você se contaminar, muito mais fácil você se desviar do que você trazer aqueles para Cristo. Mas não estou dizendo aqui que você não deve ter amizade com as pessoas, não estou dizendo aqui que você não deve ir num casamento, só porque é na igreja católica. Não estou falando isso, tá? Eu estou falando só que vocês têm que ter cuidados. Existem limites. Tá? Por exemplo, você tem uma amiga. E essa amiga quer fazer uma despedida de solteiro. Nada demais. Mas vai lá, ela convida o clube dos homens lá, sei lá, clube das mulheres, né? Você, como cristã, vai estar lá no meio? Você tem amigos e eles te convidam para uma festinha. E nessa festinha vai rolar de tudo. Você vai estar lá no meio? É esse o sentido que eu quero trazer para vocês. E se nós pegarmos essa palavra aqui, tem muitas coisas mais ainda, desse jugo desigual. Amém? Então eu quero que você se coloque de pé agora nessa manhã. A palavra foi um pouco longa e pesada. Eu vejo pela carinha de vocês estão cansados. Mas eu quero que você, nesse momento, medite na tua vida. Como é que você está? Como é que você está? Você está forte a ponto de conseguir resistir até a morte? Se alguém chegasse hoje e colocasse uma arma na tua cabeça e dissesse, negue a Cristo. Se você negar, você sai vivo. Você está a ponto de conseguir resistir até esse momento? É algo assim pesado, né? Talvez nesse momento nós devemos dizer, não sei. Porque somente naquela hora, se o Espírito Santo habitando em nós, ele nos dará toda a condição para que nós venhamos resistir. E até não venhamos sentir dor. Vocês acreditam nisso? Existem histórias que os cristãos eram levados no tempo de Nero para o Coliseu Romano, para fazerem diversões com eles.
Leões os devoravam. Nero fazia tochas de cristão. O cristão era o combustível da tocha. E muitas vezes Nero passeava entre os mortos, diz os historiadores, e ele olhava para o semblante dos cristãos e era um semblante sereno. E alguns até estavam esboçando sorriso. Ele ficava indignado. Ele falava, como pode? Tanta dor eu coloquei sobre a vida deles e eles morrem felizes. Isso é sobrenatural. Algo sobrenatural. Deus nos capacita, irmãos, a nós resistirmos até a morte. E nessa manhã eu peço que você pense como está a tua vida. Será que você já não negou a Jesus em algum momento? Será que nós já não negamos? Pense. E nessa manhã, eu quero que